Oi, pessoal do da RPS. Hoje eu estou mais uma vez com o Gustavo Fabrício, responsável pelos fundos de previdência aqui da RPS. E a gente vai falar, como de costume, do prévio absoluto, que em fevereiro teve um retorno de 0,5% versus 0,9% do CDI. E acho que a gente pode começar falando da carteira, né? Que a gente estava, quais foram as principais posições de fevereiro. Tá bom, Duda. Bom, fevereiro foi um mês bem diferente de janeiro, né? Janeiro a gente estava olhando um cenário global muito positivo, quando a gente tinha ali a expectativa de soft landing nos Estados Unidos. Esperava-se que na Europa a recessão terminasse, né? Que eles tivessem um crescimento melhor. E aí a reabertura da China. Ocorre que na virada, agora para o mês de fevereiro, só ficou mesmo a questão da China, né? Os Estados Unidos não teve um soft landing, a Europa não deu uma melhorada, então a gente viu que o mês de fevereiro foi um mês com muita volatilidade. Isso acabou afetando um pouco aqui o mercado local. A gente já vinha falando que o Brasil, especificamente, tinha algumas questões internas, né, políticas, e fevereiro não foi diferente, né, para variar. A gente teve ataques ao Banco Central, diretamente na mídia pelo governo, e também a gente teve a questão do mercado colocar em dúvida a questão da inflação, da projeção de inflação para os próximos anos, dado que o governo está muito incomodado com isso. Ou seja, o mercado acabou empurrando a curva de juros para cima. Então, se você somar essa maior volatilidade com a curva de juros abrindo, a gente teve um mercado local pior em fevereiro do que o mercado externo, né? Então, isso acabou fazendo com que a carteira, apesar de ter, foi bem, né, só que foi um pouco pior do que o CDI por conta desse cenário mais volátil que a gente está encontrando. E aí, enfim, dado o que você comentou sobre o cenário e todos os acontecimentos lá fora e aqui, no meio de toda essa turbulência, de tantas mudanças, o que a gente foi fazendo na carteira durante o mês de fevereiro e como a gente está posicionado agora em março? Tá, no mês de fevereiro a gente mudou pouco a carteira, tá? Sinceramente, foram mudanças bem pontuais, né? O que a gente tem feito é mantido ainda essa carteira mais defensiva, né? Então a gente está em consumo defensivo aqui local, a gente está comprado em empresas de bond proxy, que a gente tem visto ali com uma volatilidade menor, mas aos poucos, à medida que vai avançando esse cenário mais negativo, né? A gente acha que a volatilidade deu uma reduzida agora para março, tende a reduzir. A gente acredita que o governo está começando a se encaixar, né? Bate cabeça tal, mas em algum momento tem que funcionar, né? Não dá para ficar assim 4 anos. Então a gente na margem tem adicionado à carteira um pouco de empresas ligadas ao consumo local, né? A gente viu que em fevereiro, por conta disso tudo, o Equity Risk Premium dessas empresas abriu muito, né? Acima do esperado, já bateram acima de um desvio. Então a gente começou a adicionar, achando que tende a ter um retorno desse Equity Risk Premium mais para a média, e você dá uma descomprimida nesses papéis que sofreram muito aí em janeiro e principalmente em fevereiro. Comenta como a gente está na exposição bruto direcional da carteira. Tá, a gente está com um net muito próximo de zero ainda, tá? Oscila um pouco positivo negativo, ainda com uma cabeça mais negativa offshore, pouquinho comprado aqui, mas nada que tenha mudado no mês agora de relevante. Queria que você comentasse sobre os principais papéis, se você quiser citar nomes da carteira de março. Tá. Mas eu também queria que você comentasse um pouquinho sobre o Sabesp. Tá bom. A gente fala bastante desse papel aqui, enfim, existe um ruído aí, eu queria que você falasse um pouquinho mais. Tá legal. Bom, Sabesp é um dos nomes que a gente tem na carteira, tá? Um dos principais nomes que a gente tem na casa hoje. É uma empresa defensiva, né? Entrando um pouco em detalhe, ela negocia hoje num múltiplo muito baixo, né? A gente fala que é 0,7 a base regulatória. Só para a gente ter ideia, as empresas do setor elétrico negociam uma vez 0,3, uma vez 0,4. Então, assim, ela está metade, né? Mesmo com todo esse barulho regulatório vindo do governo federal, a Sabesp ela não é atingida. Por quê? Ela é uma empresa do governo de São Paulo com os municípios de São Paulo. Então, existe sim um arcabouço, um marco federal, mas pelo que a gente tem apurado em Brasília, não deve ter grandes alterações, tá? Principalmente alterações que vão implicar na privatização da Sabesp, né? Então, a gente vê ela como uma empresa assimétrica. Ela negocia com múltiplos muito próximos do histórico, quando a gente tinha um governo aqui em São Paulo que não queria vender e não fazia um trabalho muito bem feito. O que a gente tem agora é um governo que quer fazer um trabalho. Já tivemos interações com o novo presidente da Sabesp,
o Salcedo, que é uma pessoa que veio da indústria, do setor de saneamento, é uma pessoa com uma visão muito positiva, liberal e de empresário, cabeça de dono. Então a gente acha que nesse caminho de alguns meses até a privatização, a gente acha que ele vai entregar uma boa melhora operacional e de custo, né? Além de controlar um pouco o CAPEX. Então assim, a empresa vai entregar bons resultados nos próximos trimestres e no final a gente deve ter uma privatização, dado que o governo aqui ele quer fazer e a interação com os prefeitos, pelo que a gente tem conversado, está acontecendo e os prefeitos querem fazer também, porque vai melhorar o serviço, né? Você pode conseguir baixar a tarifa e você ainda consegue levantar capital para esses prefeitos, né? Então é um cenário muito positivo. Então acho que Sabesp é um pouco dessa cabeça e a gente também está monitorando, tá? Aí falando de defensivo no setor elétrico, a renovação das concessões em Brasília, tá? Nós temos tido interações com o Ministério. O novo ministro ainda não colocou todas as peças embaixo dele que são importantes, está negociando para colocar, mas existe uma cabeça de que você tenha renovações positivas para o setor. E a gente acha também que o setor elétrico, como ele está negociando hoje, com taxas de retorno em torno de 12% real, que versus o histórico é muito acima, né? O histórico é 9, 10, a gente acha que quando essa conversa evoluir, você vai descomprimir o setor elétrico também e ele vai voltar a negociar com taxas de retorno mais próximos do histórico. Obrigada. Mês que vem a gente está aqui de novo. Até mais. Até mais.